Primeiro dia da semana, segunda-feira, dia 28 de junho. Poucos dias para terminar o mês do Sagrado Coração de Jesus. Ontem foi a festa de São Pedro e São Paulo, mas como nós não tínhamos vídeo, eu deixei para hoje falar. Mas eu quero falar de uma forma muito especial. São Pedro foi o primeiro Papa. Qual era o amor que o Padre Pio tinha ao papado, essa instituição santa, maravilhosa? Esse é o assunto que nós vamos ver. Olá, amigos e amigas da Associação Angina Fide Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Bom, no final da nossa conversa aqui, né, lendo esse texto aqui do Padre Pio e sua devoção ao papado, nós vamos rezar a oração aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. É uma oração lindíssima. Eu recomendo que vocês já façam a listinha de todo mundo que vocês querem incluir nessas orações. Eu não sei se vocês fazem a listinha, eu estou desconfiado que ninguém faz, ninguém me fala nada nos comentários, então é só levado a achar que está todo mundo aí meio egoísta, rezando só para si mesmo. Não pode. Bom, hoje é o último dia que eu vou deixar aqui no primeiro link do nosso vídeo, essa carta que a dona Ivani escreveu. Espero que todos já tenham lido, que já tenham podido favorecê-la em alguma coisa para que a gente possa ampliar muito esse apostolado, né? Mas quem não abriu ainda, clica nesse link, vai abrir um texto aí em PDF. É uma carta que ela dirigiu a todos que são membros do canal, todos que são devotos do Padre Pio, etc., e que eu dou muita importância para isso, porque é uma questão de sobrevivência. Ela vai pedir dinheiro? Não. Ela vai te expor o que é, em que ponto nós estamos agora no nosso apostolado. Vocês vão ver que é muito importante. Bom, já deve estar chegando na casa de muita gente aí, foi despachado dia 25, né? Exatamente, o novo devocionário dos filhos protegidos do Padre Pio. Quem é filho protegido do Padre Pio está recebendo. Eu até peço que quando começar a chegar o devocionário, vocês comecem a me avisar nos comentários. Já recebi meu devocionário, sou de tal cidade. Até para eu ter uma ideia como é que está funcionando o correio e tudo mais. Mas esse novo devocionário é espetacular. Eu me lembro de uma senhora, que eu não lembro o nome dela agora, que ela me mostrou o devocionário dela depois de uma missa do Padre Pio, né? Como é que foi a coisa? Lá na Igreja do Carmo. Ela chegou e mostrou o devocionáriozinho, ela tinha a versão antiga, agora ela vai receber a nova, e ela estava gasto de rezar. Eu quase troquei por um novo e falei para ele, eu vou guardar o da senhora como relíquia, porque uma pessoa que reza tanto assim, puxa vida, isso é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa maravilhosa. E eu espero que muitos sigam esse exemplo e leiam a carta da dona Ivani, porque ela fala disso, tá bom? E se você ainda não é filho protegido do Padre Pio ou ainda nunca colaborou conosco em alguma ação dessas para nós repormos nossos estoques, você tem a ocasião agora de ganhar esse devocionário. Vai lá na carta está tudo explicado. Bom, Padre Pio e sua devoção ao papado, né? Esse é um artigo que foi escrito no site da Regina Fide, vocês podem encontrar esse artigo lá e ler com mais calma, mas eu queria compartilhar com vocês. Bom, aviso antes que o padrepioemcadalar.com.br está no ar, continuamos despachando, mas na hora que terminar as fotos, o site sai do ar. De modo que quem não pediu ainda, peça logo. Quem não pediu a coroinha também, chega uma hora que acaba. Peça logo, tá certo? Aí é o outro site que está aqui embaixo também, reginafide.com.br/coroinha, certo? Quem não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se logo para saber sempre das novidades, acione o sininho e aqui, dê seu like, pedindo ao Padre Pio uma bênção especial para você. Transforma o like numa oração. Bom, vamos lá? Na vida do Padre Pio, os sumos pontífices tiveram um papel de suma importância. Ora para aliviar a perseguição contra ele, ora para infligir-lhe mais restrições. Então, ele teve dois tipos de papa durante a vida dele. Uns papas que puseram muita... Não é que os papas o perseguiram, mas autorizaram o Santo Ofício a fazer certas coisas duríssimas para o Padre Pio.
e outros papas que favoreceram o Padre Pio, como é o caso do Papa Pio XI, quando teve mais informações a respeito dele. Depois o Papa Paulo VI também favoreceu algumas coisas, mas foi dura a vida dele, foi muito dura. Bom, contudo, a devoção que o santo capuchinho nutria pela instituição do papado permanecia inalterada. Ou seja, aquela história que eu sempre digo, a gente não é da religião do padre. Então, eu não sou católico porque eu sou, o padre aqui da minha paróquia é bonzinho, é simpático, porque o dia que ele for antipático, eu paro de ir nessa igreja. Não, peraí, você é da religião do padre ou é da religião católica? Se você for da religião do padre, bom, aí você não vai, a sua fé não vai durar muito, não. Se você for da religião católica, não interessa o que o padre faz. É a mesma coisa em relação à instituição do papado, né? A história já teve papas santos e a história já teve papas péssimos. Se a gente for ler a respeito dos papas da Renascença, etc., tem coisas tremendas. Mas eram papas, né? E, portanto, estava preservada a instituição do papado, né? Então, ele tinha... Para ele não interessava se ali estava um papa que perseguia ele ou que favorecia as coisas para ele. Ele tinha uma verdadeira devoção pela instituição que permanecia inalterada, independente dos fatos ou de quem ocupasse o trono papal. Durante toda a sua vida religiosa, Padre Pio manteve na sua cela um retrato do Papa reinante, renovando continuamente as suas orações por ele. Não era para ele, mas era por ele, né? Porque para ele é só depois que está morto que a gente reza, mas quando a pessoa está viva, você reza por ele, né? Durante outro fato que demonstrava ainda mais esse seu fervor foi a carta endereçada ao Papa Paulo VI, reiterando o seu apoio no momento em que o mundo e o clero se colocavam contra o Papa. Eu me lembro desse momento, era muito novinho, mas foi quando o Papa publicou a encíclica Humani Vitae, que foi uma mudança radical nos costumes, né? Radical. Quer dizer, os costumes não mudaram tanto, mas a igreja marcou posição e disse claramente o que achava, o que pensava da questão do controle da natalidade, os métodos artificiais, etc, etc. E foi uma briga fantástica, divisão para todo lado. Se hoje tem divisões, vocês viram recentemente na Alemanha o que aconteceu, etc. Imagina naquela época. O Padre Pio, naquele momento em que todos estavam bombardeando Paulo VI, ele mandou uma carta dando apoio dele para a Humani Vitae. Olha, interessante isso aí, hein? Guardem isso. Qualquer dia nós vamos conversar sobre isso. Eu vou fazer qualquer dia uma entrevista com uma médica, amiga nossa, que assiste sempre o nosso canal e que, inclusive, ela já foi instrumento de um milagre do Padre Pio. Eu vou ver se consigo. Ela é muito pouco, ela não gosta muito de aparecer, mas vou ver se consigo. E ela vai falar um pouquinho para nós a respeito do Humani Vitae, que é muito, muito interessante. Eu assisti uma conferência dela, é impressionante. Bom, mas algo pouco comentado é a semelhança entre alguns fatos na vida do Padre Pio com a de São Pedro, o primeiro Papa. Então, há alguns fatos semelhantes, né, entre Padre Pio e São Pedro, né, cuja festa comemorava-se amanhã pelo calendário antigo. Agora me virou uma bagunça, porque eu estava preparado para falar sobre São Pedro amanhã, né? Aí me disseram, não, foi ontem. Mas como foi ontem? Ah, mudou no calendário. Bom, São Pedro e São Paulo, tudo bem. Então a gente fala hoje dos dois. Não é nem de São Pedro nem de São Paulo, mas ontem foi São Pedro e São Paulo e amanhã seria o dia só de São Pedro, né? Mas mudou. Eu me lembro que no dia de São Pedro, por exemplo, era uma tradição, a gente fazia uma grande fogueira nos jardins, etc. Nas famílias católicas se queimavam livros, revistas imorais, livros comunistas, protestantes, etc. Se jogava lá para fazer fogo, né?
que era uma forma de mostrar a adesão a São Pedro, ao primeiro Papa, à Igreja Católica. Era um costume que foi desaparecendo, mas eu ainda peguei restos desse costume, né? Especialmente no relato. Então, o que eles foram muito parecidos? Especialmente no relato da prisão do apóstolo, né, que está em Atos dos Apóstolos 12, 5 a 11. Então, Pedro, então eu vou ler aqui o que fala a respeito o que fala os Atos dos Apóstolos, certo? Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre dois soldados, ligado com duas cadeias, quer dizer, estava acorrentado, né? Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te, depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos, as correntes se soltaram, né? Depois, no final, vou contar uma outra história dele também, da prisão dele. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Colocar o cinto, né? Que era aquela roupa, uma espécie de roupão grande, né? Que ele se usava, uma espécie de, não sei como é que se chama isso, uma espécie de batina, de um hábito, né? E calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Era uma coisa tão inacreditável. Quer dizer, quebra as correntes, ele é acordado no meio da noite, mas como? Ele está dentro de uma cela, a cela está fechada, com guarda na frente, e o anjo começa a fugir com ele, ninguém vê. Né? Uma coisa fantástica. Ele só podia estar sonhando, ele pensava. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Quer dizer, o anjo tinha a missão de soltar São Pedro, tirar ele do cárcere e colocar na rua. Pois ele sumiu. Essa era a missão dele. O resto é com São Pedro. Então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Nesse relato, aqui terminam os Atos dos Apóstolos, nesse relato das Sagradas Escrituras, vemos a importância da oração de intercessão nas necessidades. Então, veja bem, o que está dito logo no início? Pedro estava encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele, a Deus. Quer dizer, a importância da oração e da oração de todos aqueles que se unem no mesmo ideal, né? É muito importante. Essa intercessão é indispensável, né? E fica claro também a intervenção dos anjos nos momentos de dificuldade. A intervenção dos anjos no momento de dificuldade. Padre Pio, quando esteve exilado no próprio convento, era sustentado pelas orações dos seus filhos espirituais. Ficavam na praça, aquela praça cheia, rezando, e o Padre Pio ouvindo, lá de onde ele estava, privado de ter contato com todo mundo, né? 2 anos assim, já pensou? Foram 2 ou 3, agora posso estar me confundindo. Privados, os seus filhos, né, de encontrá-lo presencialmente, elevavam a Deus suas preces. Para a gente ter uma ideia da dificuldade que é isso, né? A gente está passando esse período de pandemia, não pode sair, não pode se movimentar à vontade, viajar, não pode, sei lá, um monte de coisa que não pode. Tem umas tantas que podem, mas um monte de coisa que a gente fazia, mas não podia, né? Já está meio mundo desesperado aí, etc. Imagina o que era para os filhos espirituais do Padre Pio ficar 2 anos sem ele, sem falar com ele, sem ter notícias dele, porque as notícias naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Telegram,
Nós já temos, aliás, Telegram, e não esquece Telegram. Então, os seus filhos espirituais, privados de encontrá-lo presencialmente, elevavam a Deus as suas preces. E o anjo da guarda dele, quantas vezes não lhe consolou em meio à solidão do claustro? Quer dizer, o anjo da guarda do Padre Pio também o consolava, como fez o anjo com São Pedro, libertando São Pedro do calabouço, né? Alguns biógrafos acreditam que, mesmo nesse triste período de isolamento, Padre Pio recebia a visita dos anjos da guarda de seus filhos e devotos. Olha que interessante. Parece que eu gosto muito dessa interpretação de alguns biógrafos, porque ele ensinava a nós mandarmos nosso anjo da guarda falar com outro anjo da guarda, da pessoa com quem nós temos algum problema, alguma dificuldade, etc., né? Ele recomendava muito isso. É provável que ele tanto falava isso porque os filhos espirituais mandavam os seus anjos da guarda consultar o Padre Pio, falar com o anjo da guarda do Padre Pio, e provavelmente o Padre Pio vivia rodeado de anjos ali, né? Na prisão dele, ou seja, nesse tempo que ele ficou totalmente privado de qualquer contato. Por fim, a alegria com a chegada de Pedro à casa de João Marcos pode se comparar com a dos devotos na primeira missa pública que Padre Pio celebrou depois do levantamento das restrições. Então, teve o primeiro dia, e quem levantou as restrições foi Paulo VI. Ele, então, pôde aparecer e rezar a primeira missa. Imagina que coisa fabulosa. Nós já falamos várias vezes aqui sobre a missa do Padre Pio. Imagina, depois de tantos anos privados do Padre Pio, a pessoa está lá, talvez não tivesse nem acúmulo de gente, nem nada, porque ninguém talvez soubesse que ele já estava liberado, mas ele foi rezar a missa. Essa missa deve ter sido maravilhosa assistir, porque o Padre Pio devia estar com uma vontade de celebrar a missa, embora ele celebrasse todos os dias durante o confinamento dele, né? Mas imagine ele rezar no altar dele, rezar a Santa Missa, ter contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ter sido uma missa espetacular. E imagina poder assistir essa Santa Missa. Ele dizia às filhas chorosas, quer dizer, não chore mais, demos graças a Deus. Quer dizer, não tem nada agora de ficar se lamentando, não sei o quê, fizeram uma injustiça com o senhor, tanto tempo preso, parará. Não, demos graças a Deus, acabou. Um homem que tem uma visão dessa, sobrenatural, ele não se abala com qualquer coisinha, porque a nossa distância entre nós e o céu é tão grande que as coisas que acontecem na Terra são coisinhas perto dos grandes acontecimentos do céu. E é lá que as coisas se dão. É no céu que se decidem o que acontece, que se decide o que acontece aqui na Terra, né? De maneira que nós deveríamos ter muito mais isso presente no nosso dia a dia. Bom, está aí a história. Vamos agora rezar a oração aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, que foi extraído do manual Magnificat, do padre João Batista Lehmann. E é uma oração muito bonita, realmente muito bonita, e está na hora de você pegar a sua listinha aí, com todos os nomes das pessoas que você gosta, que você quer incluir nessa oração, e vamos rezar lá para o nosso querido Padre Pio, tão bem representado por aquela imagem e principalmente pelo sangue dele que está naquele relicário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, fundador e bispo supremo de vossa Santa Igreja, aceitai os meus agradecimentos mais profundos pela clemente misericórdia e vocação sublime com que distinguistes aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Sede amado, louvado e adorado na grandeza e beleza sem par e na dignidade incomparável de vossos servos. Amém. São Pedro, grande pescador de almas e fundamento da obra admirável da Igreja, grande filho do Pai Celeste, excelente servo e coadjutor de Cristo, instrumento escolhido do Espírito Santo, eu vos bendigo por causa das graças eminentes que o Altíssimo vos concedeu.
De vós, primeiro Papa, todo o poder espiritual passou para vossos sucessores e para todo o corpo da Santa Igreja. Rogai por ela e protegei-a, toda a sua grei, todos os seus sacerdotes, bispos e, sobretudo, o seu pastor supremo. Amém. São Paulo, invencível lutador pela fé, incansável em vossas peregrinações, doutrinas e ensinamentos, ardente de santo amor pelo Altíssimo, fiel cooperador e companheiro de morte de São Pedro. Eu vos bendigo por causa das graças do Espírito Santo, que de vós, um perseguidor da Igreja, fez um apóstolo denodado e vos elevou, a par de São Pedro, à dignidade de príncipe dos apóstolos. Impetrai aos filhos da Igreja amor sincero à sua mãe, aos seus sacerdotes vossa constância, vosso espírito de sacrifício e vosso zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bela oração que, no máximo amanhã, vai estar lá no Telegram. Quem tiver vai ter a oração, vai ter o link para você poder copiar essa oração e tê-la no seu livro de orações, né? Bom, pessoal, quem gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like, que é muito importante para que a gente possa continuar o nosso apostolado. Compartilhe para você poder entrar na missa da próxima quinta-feira. Toda quinta-feira, quem é filho protegido do Padre Pio tem uma missa semanal e mais uma missa mensal no dia 23 de cada mês. Resultado. E nos dias de algumas festas especiais. Quem é filho protegido do Padre Pio tem 72 missas por ano, não é brincadeira. Por isso que você está aí perdendo, está na dúvida. Não fique em dúvida. Se amanhã, mas se amanhã eu não puder? Se amanhã não puder, você suspende. Mas começa. Você vai ver que o Padre Pio vai dar graça para você continuar. Não tem conversa, né? E, se você não é filho protegido do Padre Pio, o jeito de entrar nas intenções dessa próxima missa, não de todas, evidentemente, é compartilhando este vídeo, outro vídeo qualquer, com vários amigos e inimigos também, onde todos eles serão incluídos nas intenções dessa missa. E você também, claro. Bom, eu me despeço e recomendo que vocês leiam, assistam um vídeo sobre tudo isso que eu falei e tal, sobre o relacionamento do Padre Pio com o Papa, etc. Um vídeo que eu vou deixar logo abaixo da carta da dona Ivani, eu vou deixar o link. É a carta secreta que Padre Pio enviou ao Papa. É bem interessante. É bem interessante esse vídeo. Bom, meus amigos, eu me despeço pedindo a todos muitas orações, principalmente para a criação, para a fundação da Regina Fida em Portugal. Parece estar começando uma nova onda de uma nova cepa, alguma coisa assim. As notícias são muito bagunçadas a esse respeito, e até eu peço para vocês, meus amigos portugueses, me dizerem o que está realmente acontecendo aí, porque na imprensa hoje em dia a gente não consegue, digamos, tirar nada garantido, né? Mas corre que em Portugal estaria recrudescendo a questão do coronavírus, que estaria começando uma nova onda. Não sei se é verdade, gostaria muito que vocês me pusessem isso aqui nos comentários. Então, e rezem, por favor, muito para que a gente possa ultrapassar todos os pequenos probleminhas, burocracias, etc., para realmente nos instalarmos nessa terra bendita de Nossa Senhora de Fátima. Eu me despeço de todos, salve Maria e até amanhã. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano.
Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.